Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo episódio, quarta temporada do GPS Cast. Hoje o convidado é Vinícius Formaggio, da VF Imóveis, correto? Correto. Boa tarde, Reginaldo. Obrigado por me receber. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz com participar desse GPC Cast. E bora Já lá. estamos aí na quarta temporada, hoje é o episódio número 28. Vinícius, antes de mais nada, se apresente, diga quem você é, de onde você é, né? Eu já te conheço, mas o nosso público precisa conhecer você também. A Maravilha. Boa palavra é sua. tarde. Eu sou Vinícius Formaggio, sou de Piracicaba, São Paulo. Nascido e criado, caipiracicabano nato, da terra da pamonha e do rio Piracicaba. Piracicaba tem boas histórias, Tem né? boas histórias, é conhecido mundialmente por muita coisa. Sou nascido em Piracicaba, como falei. Tenho minhas raízes lá, minha família, meu estudo, minha formação. Comecei a trabalhar muito jovem, mas vamos aprofundar esses assuntos aí. E hoje sou empresário, né? Tenho uma empresa de soluções para ambientes corporativos, que é a VF Ambientes Corporativos. E trabalho com soluções, com parte de imobiliário. Em ambientes corporativos, a gente fala que a gente está presente na empresa, da porta até o escritório, até o vestiário, até o refeitório. E o nosso objetivo é servir e ajudar os empresários com seus ambientes de trabalho. Perfeito. E você comentou então, você tem uma esposa, né, que é a Tenho uma Tamires, né? esposa, Dois filhos, Tamires. né? Isso, eu sou casado com a Tamires. Tenho o Joaquim, que tem 5 anos. O José tem 3 anos. Construímos uma família muito bonita. Sou muito grato a Tamires por tudo que a gente conquistou até aqui. E ela foi uma pessoa muito importante nessa formação aí do Vinícius, até estudante, o profissional, o Vinícius empreendedor, hoje o Vinícius empresário, né? Que eu classifico isso como uma jornada, né? Você começa empreendendo e depois você tem que ser empresário, e aí a coisa é um pouco diferente, aí a régua sobe um pouquinho, e ela sempre esteve comigo nessa jornada, nessa formação, e hoje a nossa casa, a nossa família, a empresa e os filhos é muito fruto disso que a gente construiu junto. Perfeito. E você estava comentando sobre essa sua jornada, né? Hoje a VF Ambientes Corporativos, ela já está com quantos anos? A VF está com 9 anos. Em janeiro de 2027 a gente completa 10 anos. A gente vai 10 anos. fazer a nossa. Então conta um pouco aí, antes de você se tornar empresário, né? Primeiro se tornou empreendedor, mas antes imagino que você trabalhava numa empresa. E aí, como é que surgiu aí essa vontade de empreender? Ou se realmente foi uma vontade ou foi uma necessidade? Tá, eu diria que os dois. Mas o Vinícius começou a trabalhar muito jovem, então eu sempre fui um líder, eu sempre gostei de tomar a frente das coisas, eu sempre gostei de estar pleiteando aquilo que eu achava mais correto, então eu sempre representei alguns grupos, desde muito jovem, até por família, eu tive um tio que já faleceu, que ele era vereador, ele era político, ele foi muito influente na cidade e tal. E quando eu era pequenininho, eu já ajudava ele. Então, eu já participava de eventos, eu ajudava ele nas campanhas. Enfim, que era o Euclides Buzeto, ele era professor. E eu me espelho muito nele, então aprendi muito com ele. E eu gostava de estar com ele. É aquela pessoa que só de você estar junto com ele em qualquer coisa que ele esteja fazendo já é gostoso, já é legal. Então acho que eu comecei a empreender ali, né? Meu pai, meu avô, minha família sempre foram mais tradicionais. O cara, você tem que trabalhar, você tem que estudar, trabalhar, fazer uma formação, ter um bom emprego, ter um concurso e tal. E o Vinícius era um pouco diferente da linhagem, Então você era um pouco rebelde para a época, um né? pouco rebelde para a época. Com 11 anos eu precisei trabalhar porque eu queria ter condições financeiras para fazer algumas coisas e meu pai falou: "Você quer dinheiro, você vai trabalhar". Então, veja, né? Aqui no nosso podcast, Vinícius, o que eu costumo fazer? Eu gosto de pegar os insights, porque como o nosso podcast é um podcast que conta histórias reais de empreendedores, você acabou de trazer aí o primeiro insight, né? Então, que é a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro, né? Certo. Então, seu pai, né, com 11 anos já falou para você, né? Olha, você precisa aprender a fazer dinheiro Fazer o e dinheiro, não ganhar dinheiro, né? ganhar dinheiro, exatamente. E assim, hoje eu entendo que o que ele tinha em mim era confiança. Então ele tinha confiança pelo meu perfil, por aquilo que a gente foi, pelaquela criação desde pequeno. Assim, meu pai, a gente estudava na melhor escola da cidade, mas a gente não tinha nem carro para ir para a escola.
Então, assim, na cabeça dele, eu vou dar o bom do melhor para o meu filho, para minha família, para eles estarem preparados para o mundo, nem que eu tenha que tirar da minha boca, vamos dizer assim. Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos e foi uma demanda. Eu estudava de manhã, fazia alguns horários à tarde no colégio da cidade, que eu estudava no colégio particular, porque ele trabalhava na antiga Unimep, e eu estudava no colégio Piracicabana, eu A era Unimep foi bolsista. uma grande referência na Foi cidade, uma né. grande referência na época do auge da Unimep. Meu pai trabalhava no campus Santa E você Bárbara. se formou em quê? Eu estudei Unimep ADM, mas eu não concluí Unimep. Depois eu fui fazer a EP, né, que é a Escola de Engenharia de Piracicaba, mais administração. E, e o meu pai, ele trabalhava na Unimep, e na época tinha Leme, tinha Santa Bárbara, campus de Piracicaba, Magnífico, Fazendinha, que era uma fazenda dentro da Unimep, que tinha os eventos e tal, a igreja, o colégio, era algo grandioso na época. E foi nesse ano que eu comecei a trabalhar, que foi com 11 anos. Foi o primeiro ano no Piracicabana. Então eu falei, ó, eu quero dinheiro para ir no cinema com a galera da escola. Então eu fui estudar já num colégio maior, né? Na verdade, e já 11, já quero ir no cinema, quero começar a fazer algumas coisas que as Então, crianças quer não dizer, a sua faziam. veia empreendedora já foi aguçada ali, porque na prática você entendeu, né, até pela sua formação, né, o seu pai acho que fez um trabalho importante aí de formação de caráter, né, porque hoje a gente tem uma dinâmica às vezes diferente, né, eu tenho uma filha de 8 anos, a gente também cria aí alguns desafios para que ela possa entender que a vida é uma jornada, né? E como empreendedor, né? Vamos chegar lá na questão de empreendedor, mas você vê que antes tem a formação da pessoa, né? Do caráter ali, né? Exatamente. Do caráter da pessoa, a raiz, né? A vida não é um morango, igual a gente Exato. imagina, ou algumas pessoas falam. E aí, por essa necessidade, meu pai sempre me deu tudo que eu tinha necessário para ir para a escola, para me alimentar, para dormir, para fazer as atividades básicas e de rotina e até lazer, né? Mas eu queria dinheiro para ir no shopping, para ir no cinema, para comer meu McDonald's, uma pipoca, fazer algumas coisas que não estavam no planejamento, no script da família. Então, você quer, você vai trabalhar. E aí, naquela época, tinha muito disso, né? Eu vou te arrumar um emprego com fulano que eu conheço, que tem tal empresa, e Que você era vai por lá. indicação, né? Isso, com a indicação, e assim, ó, você vai em tal lugar, falar com tal pessoa e tem um emprego para você lá. O que que você vai fazer lá? Não sei. E a hora que você chegava lá para trabalhar, o que que você vai fazer aqui? O que tiver que fazer. Então eu comecei a trabalhar numa loja de brinquedos. O pessoal de Piracicaba conhece muito bem o Mica Presentes. Era do lado, era concorrente do Mica, que era a Priscila Presentes. E eu trabalhei lá e tal, e trabalhei um tempo para ter dinheiro para fazer as coisas que eu queria, com 11 anos. Morria de vergonha de que alguém da escola, meus amigos, me vissem trabalhando, porque ninguém trabalhava. Era o único da sala, que sei lá, 30 alunos, 40 alunos que trabalhavam. Então foi uma questão de necessidade. Então eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo e consegui cumprir com esse objetivo. Perfeito. E aí, seguindo, né, a jornada sua de vida, você começou a trabalhar e aí se inspirou ali no seu tio, né, acompanhando ele aí nos eventos. E aí como é que foi aí entrar nesse mercado aí Isso, eu acho que eu tive de imóveis? falando do meu, ainda falando da família nessa transição. Meu pai sempre tentou empreender e nunca deu certo. Meu pai teve hotel, meu pai tentou ter sócios, tentou comprar carro na época de leilão para revenda e nada deu certo. Eu acho que eu fui pegando o que deu certo, o que deu errado e fui entendendo algumas coisas. E aí, em 2005, o meu pai e acho que na época minha mãe, eles me arrumaram um emprego para trabalhar com um tio, que é dessa empresa em Piracicaba, bem tradicional, e que atende tudo. Eu trabalhei lá durante 12 anos. Nossa, Então, assim, uma boa parte da minha construção, uma boa parte da minha base de trabalho, de vida, desde uma criança para jovem até adulto, eu estive lá. E fui lá trabalhar. Ó, se ele precisa trabalhar, ele está no primeiro colegial, ele estuda de manhã, ele não faz nada à tarde, e ele precisa de uma ocupação, e o seu tio está precisando de trabalho, você precisa trabalhar. Eu não queria trabalhar. Estava no colegial, chegando no colégio novo. Eu estava no auge, começando a minha adolescência, com 15 anos, é a hora que a gente começa a querer sair, querer conhecer pessoas, querer, enfim, começam as festas, começa a começa a ter uma juventude, vida mais social, uma né? vida mais social e tal.
E aí, beleza, vamos lá. Não, você vai trabalhar. Então eu saía, eu estudava no colégio de manhã, pegava o ônibus, saía do colégio e ia direto para o trabalho, com a roupa da escola. No trabalho, minha tia comprava uma Marmitex, um almoço lá, eu almoçava e trabalhava. Aí no fim do dia ela me levava embora para casa, e em casa eu descansava, dormia, no outro dia começava tudo de novo. Esse foi o meu trabalho. Foi o começo do Vinícius. E aí, lá fiquei durante 12 anos e boa parte da minha formação, da minha vida, e construí muitos valores que hoje eu enxergo que talvez na época ou até um pouco depois eu não enxergava. É, e uma coisa que você está falando é bem bacana, porque quando a gente está falando de visão, né, e a gente hoje ouve muito falar sobre a palavra consciência, né, o nível de consciência e tudo mais. É aquilo que a gente não conhece, simplesmente a gente ignora, né? Então a gente Exato, nem sabe que existe, né? exato. Então, se você não andar num avião, você nem sabe que aquele negócio pesado voa, né? Sim, Se você não andar de jet ski, você não sabe se ele que é uma moto aquática, né? Se você mandar de trem, você não sabe que ele consegue atingir, né, num trem bala aí mais de 300 quilômetros por hora e liga um ponto ao outro sem interrupção. Então, isso que você está comentando é algo que hoje a gente vê, né, as pessoas às vezes querendo tomar um comprimido e desenvolver o nível de consciência, quando na verdade isso é um processo, né? que as pessoas querem cortar caminho. Elas querem passar pelo processo rápido, elas querem cortar o caminho, pois elas aprenderam o começo da pista, ela já acha que ela não precisa passar pelo trajeto todo para chegar na linha de chegada. Eu sou da época que ainda é oneroso. Você imagina hoje uma geração Z, né, uma geração mais nova, falar que o cara vai ficar numa empresa familiar por 12 anos, onde ele chegou lá, e a primeira tarefa que ele teve lá foi passar uma agenda antiga que eu não conseguia nem enxergar o que estava escrito nela limpo. Eu morria de medo que o meu tio e patrão na época visse eu parado. Nossa, não tenho o que fazer, eu preciso arrumar alguma coisa. Então era um pano, era uma vassoura, era arrumar alguma Tinha coisa, sempre que estar fazendo alguma tá coisa fazendo alguma para coisa, estar em movimento, né? estar em E aí movimento. você trazendo um pouco desse histórico, né? A gente que tem aí eu falo que está na segunda vida, né? Segunda idade, não na Sim, terceira idade. A gente parece que viveu 2 milênios atrás, né? com Você certeza. está falando coisas de 20 e poucos anos atrás, que parece que faz 100 anos, né? Porque a dinâmica das coisas mudou bastante, e esse nosso papo aqui de empreendedor é um papo reto no sentido de que, olha, a gente tem um cenário que tinha para trás, né? A gente teve um cenário e agora nós temos um outro cenário, e a gente tem um grande desafio agora de reaprender, né? A como lidar com a mão de obra, de como lidar com o cliente, de como lidar com o ambiente dos negócios, agora em épocas de IA, né, em que as pessoas estão novamente buscando atalhos, né? As pessoas imaginam que as inteligências artificiais elas vão fazer aquilo que é o papel nosso, né? É, Você imagina, uma conversa como essa não há possibilidade de ser feita com a IA, né? Por exato. mais que coloquem dois robôs imitando a nossa voz e um avatar imitando o nosso corpo, essa conversa nunca vai ter existido, né? Ah, com certeza. Cada ser humano é único, cada um tem a sua história, a sua bagagem. Eu entrei numa empresa em 2005 que fazia os meus orçamentos na máquina de escrever. Eu E ligava na não é tão distante, né? Nós estamos 2005, falando em 21 anos atrás, 21 né? anos atrás. A gente ligava nas indústrias, pedir sinal de fax para enviar a proposta que foi datilografada para o cliente. Existia computador? Existia, mas uma empresa familiar ali, ele estava no domínio dele, o cartão era passado naquelas máquinas de papel Carbono, né? carbono, máquina Carbono. de carbono e tal. E aí fui E desenvolvendo ligava para esse. pegar o número de autorização do cartão, né? Eu lembro Exato, dessa época. exato. E aí e quando eu cheguei lá, eu tinha um talãozão de nota, né, com várias vias e cores diferentes e tal. E Esqueceu o aí, carbono e errou a nota, né? não, não, aqui você não encosta. Talão de nota, que era o meu patrão, o Vanderlei, ele falava, uma vez por semana eu sento para fazer as notas, e aí no fim de semana ele levava para o meu primo, que é o filho dele, para emitir os boletos e enviar para os clientes. Então esse era o processo. Ou seja, era um processo extremamente manual, analógico, né? Né? E aí, você trabalhando, né? Conta aí um pouco agora da entrada no mercado que você atua hoje. Trabalhando, eu tive por várias fases, eu comecei muito novo, praticamente uma criança, de 14 para 15 anos.
tive as minhas fases rebeldes, tive os meus tropeços, e acho que virei a chave com 19 anos, foi o momento que eu falei: "Não, agora eu preciso focar no meu trabalho, agora eu quero vender, eu quero crescer", e eu comecei a pleitear e eu comecei a buscar aquilo que eu gostaria. Nunca me foi oferecido uma promoção, nunca foi me oferecido um cargo, um aumento, um salário ou algo do tipo, e eu sou muito grato hoje por isso. Se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, eu falava que não, era vítima, né. Hoje eu entendo que não, isso me fez ser a pessoa que eu sou Te hoje. forjou, né? É, exatamente. Então, eu comecei a pleitear, não, eu quero uma comissão, como que eu vou trabalhar com salário fixo? Como que você quer que tal? E aí a gente começou essa estruturação. E eu cresci muito como pessoa, me tornando um líder nato dentro da empresa, e o papel de dono na empresa mais do que qualquer outra pessoa. E meu tio sempre gostou muito de caminhão, então ele dirigia, ele saía, ele fazia visita, ele fazia entrega, ele fazia coleta, ele estava na rua, o negócio dele é ficar na rua. E eu entendo isso, e ok. Só que alguém tinha que estar aí dentro da empresa. Então eu era comprador, vendedor, emissor de nota, atendia balcão. E aí lá eu comecei a enxergar outros horizontes, outras formas de vender e de atacar o mercado, que a gente falava tanto na época, não só como uma venda tradicional. Porém, eu estava construindo uma consciência, uma maturidade dentro de um ambiente o qual ele não estava. Então era um choque, era um confronto, era complexo. Eu não conseguia chegar para uma pessoa e falar, não, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E eu também não tinha tanta estrutura para isso. E aí foi o momento que eu comecei a me ver que aquilo ali estava pequeno. A gaiola estava pequena e aí eu precisava voar e precisava sair. E aí, automaticamente, chegou aquele dado momento em que fazer ou não fazer, empreender ou não empreender. Eu Exato. quero explorar um pouco isso, porque esse momento ele é fundamental, porque eu imagino quantas pessoas estão nesse exato momento para tomar essa decisão, né? A gente estava conversando agora há pouco a dificuldade que muitas pessoas têm de fazer realmente a transição de carreira, né? Sim. Tem pessoas que têm um baita de um conhecimento, ela tem uma baita de uma bagagem, e lhe falta às vezes a coragem que você teve. Então, vamos explorar um pouco esse momento, né? Então, você já era casado, você era solteiro ainda ou não? Não, eu namorava a Uhum. Tamires, minha atual esposa, né? Nós éramos namorados e ela via muito das situações, daquilo que eu passava, e ela me cobrava, perguntava e assim, a conclusão, a primeira lição é, não existe e não vai existir o momento certo. Se você esperar o momento certo, o momento correto, você vai ficar pro resto da vida fazendo a mesma coisa. O momento certo é o momento da decisão, É o momento da decisão. E né? você vai fazer dar certo, se Uma você decisão quiser. muda tudo, né? Exatamente. É atitude. Tudo. Essa decisão vai. E você pode achar que são 3 caminhos, você pode fazer um quarto, não, você vai trilhar o seu caminho, você vai fazer acontecer. A partir do momento que você toma a decisão, você põe energia, você escolhe, você vai dar certo, não tem Isso. como dar errado. Então, você chegou naquele momento, né? E falou assim, pô, agora eu vou fazer. Exatamente. Porém, contanto todavia, não tinha estrutura financeira, não faltava nada em casa, morava com meus pais, mas não tinha investimento, não tinha como fazer nada. Então vamos fazer um teste, vamos começar com algo pequeno, barato, vamos validar esse processo, vamos validar esse empreendimento e isso dando certo, a gente vai de cabeça. Então eu comecei como algo paralelo, como uma fonte de renda extra. Ou seja, era algo que complementava aquilo que você ganhava, né? Exatamente. Começou com uma busca de complemento de renda e ao mesmo tempo validação de algo. Será que realmente isso consigo fazer dessa forma e tal? E a gente trabalhava lá com móveis usados, móveis novos para escritório e tal. E tinha alguns tipos de produto, algumas coisas que eu queria implementar lá, mas não pode, não deve. E aí eu tive uma atitude que eu fui e investi e fiz um contato com uma fábrica e comprei uma caixa de cabide. Esse foi o contato da VF, Ambientes Corporativos, uma caixa de cabide. Então eu peguei um valor lá de acho que 50, R$ 60, 50 e poucos reais na época. Achei uma indústria de Americana e comprei uma caixa de cabide, consegui fazer cadastro, convenci o pessoal lá, porque era só atender CNPJ, que eu tinha um sonho de empreender, eu ia começar com eles e tal, eu fui conquistando, eu fui vendendo aquilo que eu, Você vendeu o seu próprio sonho para o fornecedor, eu né? vendi o sonho pro fornecedor para ele deixar eu me permitir comprar aquilo e começar. E o primeiro trabalho foi atacado e varejo.
Eu tinha duas frentes. Eu era uma empresa que vendia cabides e eu podia vender tanto no atacado como no varejo. Então eu tinha o kit de 10 e tinha caixa fechada. Foi assim que começou a VF. Eu comecei a fazer isso de forma paralela, totalmente orgânico, um a um. Comecei a oferecer nas lojas, nos corredores comerciais, até no camelódromo central da cidade eu fui entregando cartãozinho falando que eu tinha cabide para vender, para eles pendurarem as peças de roupa. Então esse foi o início da VF. E aí veio a grande frustração, que foi quando o meu tio, na época meu patrão, descobriu que eu estava fazendo algo por fora para complementar a renda. E aí ele falou: não, eu não quero você fazendo isso. Eu quero você 100% focado no trabalho aqui e tal. Não, mas eu não faço isso no momento de trabalho. Eu faço isso nas horas extras, eu deixo lá o Instagram, faço alguma coisa na hora do almoço, trabalho à noite, fim de semana, tal, tal, tal. Não quero. E aí foi a primeira grande desafio. Como que nós vamos fazer agora? O negócio não é o suficiente para eu sair daqui, eu preciso trabalhar aqui e agora. Então, o que vamos fazer? E aí foi quando o Vinícius incorporou a VF dentro da empresa que eu trabalhava. Eu abri mão do meu sonho. Vamos lá, então eu tô com você. Eu vou provar que eu tô com você, que eu vou trazer tudo aqui para dentro. Aí eu incorporei isso lá dentro, estoque, estrutura, venda comercial, os meus processos, as minhas coisas, e foquei nisso durante um ano, com a promessa Então de aí você mudança. trouxe o seu negócio que estava ali embrionário para você fez uma joy venture Uma aí, joy, fiz uma fusão. fez uma fusão aí com o Ou seu fui, tio. acho que eu fui mais comprado do que Você foi uma incorporado, incorporado você para foi não para incorporado. ficar mais bonito. Você foi incorporado. E aí como é que foi essa experiência, né? Porque você já começou empreendendo de um jeito diferente, né? Em É, geral, cada um empreende sozinho. Você foi lá, estava com o seu negócio, tracionando de forma orgânica, e você traz para dentro de uma operação que já está consolidada e que tem um dono, né? que tem um dono, que tem uma meta, tem uma estrutura. E aí lá eu vi que não ia fazer sentido pro meu sonho, porque eu gostaria. A gente incorporou isso dentro. Eu fiz teoricamente a venda da estrutura minha, do meu estoque, de tudo que eu fazia, e coloquei lá dentro. Porém, era isso para o faturamento, para a estrutura da empresa era muito pequeno. Mesma coisa que eu incorporar a venda de paçoquinha dentro de um restaurante renomado, não vai fazer a diferença. Então eu Uhum. não consegui pôr energia e isso aí não andou. Ficou lá só como mais um produto na prateleira, a venda dentro de uma loja de varejo. E com o tempo, não teve reestruturação, não teve crescimento da minha parte, apenas mais produto, mais venda e tal. Ok, foi bom por um tempo, até que não. Agora vamos de cabeça e aí agora eu tenho que sair daqui. Se eu quiser realmente me estruturar, empreender e fazer algo da minha vida, eu tenho que me organizar e tenho que começar a minha empresa, tenho que encerrar um ciclo. Muito obrigado. Até aqui foi muito bom. Eu preciso encerrar um ciclo, respirar, descansar, tirar férias depois de 12 anos, que eu nunca tinha tirado mais que uma semana ou 5 dias de férias, e aí sim começar uma empresa do zero. Isso foi até o começo realmente da VF Móveis. E aí agora você vai falar sobre um mantra que eu tenho, né? As pessoas que me acompanham sabem, né? Que eu costumo falar que conversas difíceis tornam as coisas fáceis e conversas fáceis tornam as coisas difíceis, né? E eu estou explorando isso porque, em geral, é nesse momento que as pessoas travam. Então, imagina que você convivia lá com seu tio e aí você teve que falar com ele. Como é que foi esse momento? Eu tive que falar com ele, porém toda a parte de contratação, demissão, alguém que pediu um aumento, a conta, algum problema, na época tinha que ir no sindicato homologar a rescisão, quem fazia? Era eu. Como que eu ia pedir para eu me demitir e para eu mandar eu embora? E na época foi complexo, porque ele não queria que eu saísse. Então, quando eu cheguei para ele comunicar a minha decisão, ele perguntou o que estava acontecendo, se eu estava decidido, se tinha alguma coisa e tal, e eu faço isso e eu uso isso até hoje. E eu falei, não, eu estou comunicando, eu já tomei a minha decisão, não tem nada que você possa fazer que eu vá mudar de ideia, é algo meu, agradeço muito, mas essa é a minha decisão, é isso que vai Ou acontecer. seja, você estava ali predestinado, né? Você estava Já, ali obstinado para realmente empreender. Então, você já estava claro que era isso que você queria. perfeito, mas eu dependia muito do que acontecesse ali para ter algum capital para começar o meu negócio, porque Uhum, eu tinha uma caminhonete, uma caixa de cabide e um sonho. uhum. É, nem a caixa de cabide na época, porque o cabide já foi incorporado lá. E aí foi quando ele respirou, passou.
E aí passou algum tempo, não encontro, cadê você? Precisamos conversar, vir e tal. E aí veio um aumento salarial. Aí quando eu fui receber tinha um aumento salarial. Eu falei, nossa, que legal, tive um aumento salarial. O que que é isso aqui? Não, é um aumento. É para você tal, então estamos resolvido? Como assim? Não, você tal, você ia sair, tô te dando um aumento, então automaticamente a situação está resolvida, porque sempre Sim, foi assim, né? sim. Não, não, eu não quero um aumento, eu quero sair, eu já tô decidido e tal. E aí isso se arrastou, acho que por mais de 30 dias, até formalizar, e eu tive que ligar na contabilidade na época e chamar a contabilidade, chamar e falar, ó, eu tá decidido e tal, e como que nós vamos fazer? Foi bem trágico, foi bem complexo, foi bem duro, né? Traumático. Foi bem traumático para todo mundo, e hoje eu entendo o lado deles, né? Que eles criaram um um profissional. E esse profissional falou para eles: tchau, muito obrigado, eu vou seguir minha vida. E, e aí a gente trabalhei durante mais 30 dias. Então, assim, né, a minha, o meu Talvez. aviso prévio foi quase 60 dias. Foi uma construção durante 15, 20 dias e mais 30 de aviso realmente. E nesse período eu treinei duas pessoas para fazer o meu papel, mais a minha tia na época que era a gestora dessas duas pessoas. Então, não- eu tive que ensinar três pessoas a fazer o balcão, a fazer o back-office ali, a parte mais interna, o corporativo e tal, e um pouco da gestão. Só que era meio complexo, porque você tinha que ensinar uma pessoa, às vezes, que não sabia caminhar, a correr. Você tinha que. E aí foi isso. Eu fiquei lá durante 30 dias, né? E chegou na E aí, última como é que ficou o semana. relacionamento contigo? Ah, não, foi complicado, né? Hoje eu entendo, mas foi complicado. Foram 30 dias bem, bem difíceis para todo mundo. Foi bem difíceis para todo mundo. E que lição você tirou daí? Acho que a lição que eu tiro é que, assim, a gente, primeiro que o momento certo nunca chega, a gente tem que tomar as decisões, e quando tem coisa que você não tem como pedir ou esperar, você tem que impor, fazer e é isso e acabou. Então, assim, a grande lição é essa: não tem o momento certo, a gente precisa colocar energia e precisa fazer acontecer. Mesmo que seja dolorido, seja cruel, a zona de conforto, questão financeira, planejamento, estrutura, vida, família, bagunça tudo, mas você tem que estar focado naquilo que Você você acabou quer. de falar uma coisa que é muito importante, que é justamente o poder da decisão, né? Então, quando você realmente decide fazer algo, né, você tira do papel, né? Porque eu costumo usar uma definição para empreendedor, né, que o empreendedor é aquele que realiza sonhos. Então, basicamente, você tinha um sonho, né? E aí, num primeiro momento, você compartilhou esse sonho com seu tio, e aí você entendeu que esse sonho devia se trilhar por um outro caminho, e aí você tomou a decisão. E por que eu te perguntei sobre o que você aprendeu? Porque eu tenho certeza que essa situação, de alguma forma, ela volta para a sua vida em outros momentos, né? Quando você tem um colaborador que você preparou, que você treinou, que hoje, né, a gente tem visto aí, a gente sempre faz pesquisa junto aos empreendedores, e hoje uma das principais dores é como é que eu lido com a mão de obra diferente da nossa geração. E eu costumo citar o seguinte exemplo, né? A gente já foi a geração Z de alguém, né? Com Então, certeza. quando a gente estava lá jovem, pequenininho, né? Alguém falava assim, pô, não quer trabalhar, menino, esse não se cria, né? Usavam até esse termo no passado. E a nossa geração anterior, que eram os baby boomers, né? E antes dos baby boomers, que são os veteranos, né? Que são os pais do baby boomers, né? Então, eu que sou da geração X, aí tem a geração milênio, que é a Y, que é a sua geração, aí depois tem a geração Z, a geração dos nossos filhos já é a geração alfa. Então a gente tem uma série de gerações coexistindo, e aí eu queria explorar um pouco mais com você os aprendizados, né? Então, imagina que naquele momento houve ali uma ruptura de relacionamento por conta de uma frustração. Quer dizer, eu preparei todo esse menino,
né? Agora que ele está pronto, ele me vira as costas, né? Então, Exato. essa é uma realidade que o empresário hoje tem vivido, né? Eu vou lá, treino a minha mão de obra, ou ele vai embora porque ele decidiu fazer alguma outra coisa, ou a concorrência vem e leva ele embora. O que que você aprendeu de tudo isso? Porque são situações que, por mais que a gente passe, a gente vai passar de novo, né? A gente vai passar de novo, e eu passei na prática na VF já com essa situação. Teve momentos que a gente conseguiu fazer a retenção do talento, teve momentos que a gente, ok, muito obrigado, pode seguir seu caminho. E teve um momento recente que a gente incorporou a pessoa e o profissional à sociedade da empresa. Então, assim, olhando para o passado, se tivesse sido feito de outra forma comigo, poderia ser que eu estivesse lá até hoje, poderia ter ficado mais um tempo, poderia ter sido um sócio, uma filial. Então, eu até agradeço a situação, porque eu acho que eu estou no melhor caminho que eu poderia ter trilhado. E o nível de consciência de quem estava te liderando naquele momento talvez não pressupôs isso, né? Porque hoje em dia, né, a gente vive um momento do equity, né? O momento do mundo compartilhado, e a questão é justamente essa, né? Eu quero ter 100% de uma coisa pequena, eu quero ter um percentual de algo grande. Exato. E aí você acabou de trazer o maior insight até agora do nosso podcast, né? Sozinho você pode ir até mais rápido, mas você só vai mais longe se você estiver acompanhado, Com certeza. né? Essa é a grande lição, e naquele momento, eh, eu enxergo que, se você me perguntar o que que poderia ter acontecido diferente, olhando como empresário, olhando como empreendedor, olhando como pessoa, o que que poderia ter sido feito diferente? O que talvez o empresário, o tio, o profissional, a empresa, só tem uma forma que ele poderia ter feito alguma coisa diferente. Era o conhecimento dele. Era ele ter aumentado o seu nível de consciência, seria ele ter estudado, seria ele ter pensado, mas para isso ele deveria querer e fazer. E não é o caso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. O que você está comentando agora é importante, né? Você que é empreendedor que está aí no seu negócio, é importante você sempre fazer aquela análise, né? A gente fala de análise SWOT, mas é importante você fazer análise PESSEL também, né? Qual que é a análise de risco? Qual o risco que o meu negócio corre, né? Igual agora a gente vê, né? Com todas essas mudanças, né? A área, por exemplo, do marketing digital está sofrendo bastante, porque hoje as pessoas conseguem fazer vídeo de forma autônoma, conseguem fazer postagem de forma autônoma. Dentro de casa, Inclusive a Meta vai fazer um trabalho muito forte agora para que você consiga editar tudo dentro do próprio aplicativo. o Instagram já Então, se a faz. gente for olhar, o conhecimento é algo que a gente não pode abandonar, né? Tanto é que a GPSE, ela criou esse canal aqui como um canal de educação também, porque você está trazendo toda a sua bagagem para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte aqui, para ele entender o seguinte: olha, se eu parar, eu vou ficar para trás. Sim, Então, quer dizer, num dado momento, não foi você que deixou o seu tio, sim. foi ele que não quis mais caminhar. Ele que deixou deixar. Se você for olhar, imagina o seguinte: nós dois estamos caminhando É, e eu decido parar de caminhar, né? E aí você fala, aí é tudo uma questão de percepção, né? As pessoas assim, pô, o ministro deixou para trás, mas a questão é assim, quem deixou de caminhar? é. A questão é evidente que se a gente puder ajudar a pessoa que está ferida, né, que é a analogia do soldado, né? Então, o soldado que é amigo não deixa o soldado para trás, né? Quando ele está ferido. Agora, quando ele toma a decisão de eu não vou mais combater, É, não tem o que fazer. aí é uma decisão diferente. O ferido você acolhe, né? A pessoa que automaticamente está precisando de ajuda, a gente vai ajudar, isso faz parte da nossa natureza enquanto ser humano de bem, né? Mas quando alguém decide não progredir mais, não decidir, a pessoa está decidindo, né? Sim, ela decidiu não. Às vezes nem ela nem decidiu parar de andar, mas ela continuou caminhando e eu resolvi trotar Ou você correu, né? e corri. E aí tá tudo bem, Tá né? tudo bem. E aí, pegando o gancho, né? Como é que foi para você ir melhorando, né? Porque você vem de uma escola muito tradicional, né? Seus pais, seus tios, né? Então, aquela lógica, né? Eu vou trabalhar numa empresa e, se Deus quiser, eu vou me aposentar nessa empresa, né? Eu Exato. vou construir uma carreira naquela empresa, né? Piracicaba tem grandes empresas, né? Grandes e importantes empresas aí. Um abraço para todos de Piracicaba. E o que acontece quando você se depara, né? Você chegou lá na tua empresa
e aí você teve que estruturar tudo, você teve que ser realmente o gestor 360 do seu negócio. Como é que você se deparou ali com a realidade? Porque enquanto você estava com o colaborador, né, você tinha ali um pedaço de responsabilidade. Aí chegou um dado momento que a responsabilidade é toda tua. Como é que foi se deparar com essa realidade? É aí que você vê que você está do outro lado da mesa, né? Você não está mais do lado do cliente, do lado do funcionário, do CLT ou do aluno. Você está do lado de quem está tomando decisão e de quem tem que pagar imposto, tem funcionários, tem estrutura, tem clientes, tem parte fiscal e tal. E aí, acho que a maior virada de chave da minha vida pessoal foi aí, o posicionamento, mentalidade, visão até política de algumas situações, porque aí eu olhei e falei, opa, pera um pouquinho, não posso, aqui eu não posso ser a vítima. Aqui eu não posso pleitear um salário maior porque eu acho que eu devo e por aí vai. Então aqui eu não tenho para quem pedir ajuda, aqui sou eu. Óbvio que eu agradeço muito a Tamires que esteve comigo durante todo esse tempo, desde quando eu pensava em empreender até esse processo é muito difícil, porque a gente tende a voltar porque é mais confortável e seguro. Sim. Começou a dar Zona de errado, conforto. a zona do conforto. E no começo, assim, ela me ajudou bastante, me apeguei bastante nisso. Eh, Comecei a empreender e acho que olhei muito para o cliente, olhei muito para o lado do cliente. O que que o cliente que eu não tinha ou que estava precisando, que eu não conseguia fazer onde eu estava da forma que eu estava. Então eu foquei nisso, fazer diferente para ter um público diferente, para trazer de forma diferente. Fazer o básico bem feito, inovando e trazendo uma nova perspectiva, né? Até por isso que você utiliza, né, a nomenclatura de ambientes corporativos, porque vender móveis todo mundo vende, né? Exato. Nós começamos vendendo móveis, Uhum. mas de forma diferente. Então vamos lá, o começo da VF, o que que era o nosso lema? Era atender bem para atender sempre. Então a gente tratava o cliente com atenção, era mais digital, WhatsApp, link de pagamento, site, e-commerce, tratava o cliente de forma digital e ia até o cliente, fazia visita, fazia proposta, fazia desenho, tinha um PDF estruturado, um sistema. Hoje isso aqui é o básico, mas na época ninguém fazia. Eram os lojistas convencionais sentados na mesa e na cadeira esperando o cliente vir até ele para atender o tempo e o momento dele. Então, assim, a gente começou realmente, o nosso diferencial era o atendimento, agilidade e esse ar mais moderno de fazer as coisas. Porém, o produto final, a entrega, a venda era a mesma. Então, aí foi um dos desafios dessa jornada, porque a gente fazia tudo diferente. E aí, a partir do momento que o cliente começa a entender que talvez o produto seja o mesmo, ele fala, poxa, mas Você tinha ali um foco no atendimento, o né? E o atendimento. atendimento era diferenciado. Só que isso que você está comentando é importante, né? Até aquilo que você faz de diferente chega um dado momento que deixa de ser diferente, Deixa né? de ser diferente. Eu estava falando agora há pouco do mercado digital, né? Todo mundo começou a fazer tudo igual, né? Então, quem chegou primeiro bebeu água limpa, né? Agora que todo mundo está fazendo igual, deixou de ser uma novidade, né? Exato. E o atendimento, a qualidade já são coisas hoje que estão superadas, né? Estão É. superados. E aí, novamente, você precisa se reinventar, né? Precisa E, sim. e você estava comentando da Tamires, né? Eu acredito que ela teve um papel muito importante nesse processo, porque em geral, né, é uma questão até é, que eu posso falar, é uma questão até de natureza, né? Que a mulher se desenvolve mais rápido do que o homem. Sim, E aí, como é que foi para você se lidar com as suas verdades, né? Que você já tinha as suas já verdades, tinha. da escola que você veio, né? De uma escola bem tradicional, né? Olha, é, como diz, mão na enxada, né? Sim, Para poder ter resultado. E totalmente. aí, ela começa a trazer para você aí algumas possibilidades que até então, né? A sua consciência não tinha identificado. O começo é um choque, é um baque, é um pouco na marra, é um pouco na dor. Você tem que trilhar caminhos, você tem que sofrer, passar por situações. Eu sempre fui muito intenso, eu sempre fui muito executor, mas também sempre aprendi muito na dor. Então, eu lembro de uma situação que o começo da VF, o Vinícius fazia praticamente tudo. Então, até carga, entrega, amarrar, descarregar, montar, furar a parede. E quem me ajudou foi meu pai, meu irmão, no começo, meio que trabalho voluntário mesmo.
Sou muito grato a eles por isso. E acho que com 6 meses, ó, tive o primeiro colaborador, né, que ficou com a gente durante 5 anos. Mas assim, eu lembro de um trecho de eu estar viajando em Juiz de Fora, fazendo uma entrega, uma montagem, eu com o caminhão, e mais um ajudante, e uma pessoa ficou responsável pela gestão da loja na época, se é que a gente pode chamar. E resumindo a ópera, eu tinha um negócio grande, engatilhado e feito, era só finalizar. E eu estava fora, e ó, esse negócio chegou naquele momento, e essa pessoa não tem culpa de nada, mas ela não estava preparada e pronta para fazer esse fechamento, e na minha cabeça já estava tudo certo. Resumindo, fui fazer uma entrega, perdi uma puta de uma venda. Uma Ou baita de uma seja, venda. aquela atividade operacional que te tirou da gestão, né? Tirou do estratégico, tirou de tudo da gestão. Então, aí na volta eu falei, pera um pouquinho, eu preciso rever isso. Não dá para eu ficar gastando o meu tempo e energia fazendo o operacional também. O complexo do super-herói que faz. É, e a gente tem muito isso, né? Quando a gente ouve, né, os gurus aí da internet falando de não estar no operacional, é evidente que você vai estar num operacional, mas num operacional que não vai te demandar tanto tempo de execução. É evidente que quando você está ali olhando o dashboard da sua empresa, né? Quando você está ali acompanhando os números, você está no operacional, né? Você está no Porque operacional. você está no operacional, mas num operacional mais intelectual e não num operacional do ponto de vista braçal, Você né? está De no, execução, né? Você está no operacional da gestão, você está no operacional do tático, você está no operacional do financeiro. Em alguns momentos você passa por lá, mas você não pode É. ficar colocando seu tempo E, lá. e entender isso, né? E ali, agora eu quero explorar também contigo essa questão da formação de equipe, né? De como você lida com essa questão, porque num dado momento, quer dizer, como é que eu cresço? Eu só cresço com pessoas ou melhor do que eu ao meu lado. Exatamente. E a primeira grande contratação da VF foi um motorista que trabalhou comigo na outra empresa. Ele já tinha se desligado de lá, ele me procurou em outros momentos. Eu falei: não, enquanto você não tiver resolvido a sua situação, Até por uma questão ética, por né? uma questão ética, eu não vou te contratar, você vai trabalhar aqui. Não, mas eu quero. Eu falei, não, e eu não tenho como pagar aquilo que você precisa. Não é nem aquilo que você quer ou aquilo que eu posso, é aquilo que você precisa. E se você vir aqui para não ter aquilo que você precisa, não faz sentido para você estar aqui. Uhum. Não vai ser saudável. E aí passou um tempo, ele se desligou da empresa, teve um problema de saúde, se recuperou e voltou. E hoje a foto dele está estampada no caminhão da VF até hoje. Ele trabalhou com a gente até o último dia da vida dele. E ele faleceu trabalhando. Nossa. É algo bem assim que é bem emocionante. É um cara que foi assim muito importante pra gente. E ele quis trabalhar Ele comigo. faleceu como? Ele faleceu fazendo uma entrega dentro de uma agência bancária. Ele tinha problemas de saúde, ele já teve 2 infartos e ele sabia que qualquer momento o médico já tinha falado para ele: se você continuar com a vida sua de fumar, beber e Ele tal, teve um ataque. você não vai ter um terceiro. Você já teve o primeiro, você se salvou. No segundo foi um milagre de Deus. E, E no terceiro você não e passa. como é que foi você, como empreendedor, lidar com isso? Primeiro, segundo ano de empresa, segundo ano de empresa, se eu não me engano, ou terceiro, era uma feira perto do horário de almoço, o pessoal do Cicobi ligou, eu atendi o telefone. Eu nunca atendi porque tinha mais gente já na época. Eu atendi, ó, seguinte, Vinícius, o seu funcionário Claudemir tá aqui, ele passou mal. Falei, nossa, o que aconteceu e tal? Ele falou, isso aqui é grave. A gente chamou a ambulância, o socorrista da agência tá aqui fazendo massagem, tentando ressuscitar ele, é grave. Eu saí, parei o que eu estava fazendo, eu peguei o carro e cheguei no lugar em 3 minutos. Em ambulância tinha chegado ainda, eu cheguei primeiro que a ambulância. E aí, dentro da agência, tem primeiros socorros, tem o pessoal Todo o treinado, protocolo, né? todo um protocolo, e eles estavam lá e tal. E eu saí na avenida e vi passando uma ambulância que não era que estava indo para lá. Eu entrei no meio da avenida, parei a ambulância, fiz os caras entrarem lá e tal. E aí, mas já não tinha mais o que fazer. E foi na época da pandemia, foi bem, foi 2019. A Uhum. VF, eu acho que foi 19, não estava fechado ainda ou já tinha aberto. Foi Não é, se for, 19 ou 20, 19, 19, 20, foi 20. 20, né? Foi 20. Ali Então a por volta VF, de março começou a ter os a VF problemas. começou em 17, de fato, Uhum. então terceiro ano da VF. Uhum. E aí foi o primeiro grande choque, né? Porque na época a gente tinha
Era eu, mais um vendedor e o motorista, a equipe de 3. Ele fazia toda a parte logística, dirigia o caminhãozinho, ele amarrava, ele montava, ele entregava. Eu não sabia dar um nó carioca. E o outro pessoa da equipe ajudava na entrega, ajudava na venda, ajudava em geral, e eu, era nós 3. E tinha um pessoal, tinha um parceiro que trabalhava com as vendas, com as licitações para o governo. A equipe nossa era essa. Para você foi de forma traumática mais um aprendizado, né? Foi mais um Ter que ligar para a aprendizado. família, como é que foi ligar para a Na família? sexta-feira eu falei com a esposa dele, falei, ó, eu tô em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso. Meu Deus, o que aconteceu? Ele tá bem e tal. Vem aqui com calma que a gente conversa. E aí foi o protocolo do Covid e tal, e a médica me chamou lá no pronto-socorro, e na época me falaram que era Covid e que iam pôr ele no protocolo do Covid. Eu fui até o fim, eu falei, não. Aí a médica chegou, eu conversei com ela e falou, ó, Vinícius, eu tô entendendo e tá certo. Ele não morreu de Covid. E eu vou pôr aqui. E aí, na época, eu chamei a família, o filho dele morava fora do país, eu tive que fazer chamada de vídeo, acompanhei o velório, enfim. E a gente chegou lá e falou, ó, deixa, não se preocupem com nada. Velem, façam, chama a família, façam tudo que vocês têm que fazer, mas não se preocupem com nada de correr atrás de velório, funerária, enterro, flores, tá? Fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Sexta-feira, sei lá, de manhã, foi enterrado sexta-noite, tarde, ou sábado, não me recordo, na segunda-feira tinha entrega. Na segunda-feira tinha que trabalhar. Eu não, Nunca foi da minha função, enxuga as lágrimas, e eu preciso de um motorista. Eu não sei fazer entrega, eu não consigo fazer uma carga, eu não consigo estar em 2 lugares. Eu fazia, mas fazia do meu jeito. Agora a empresa Você estava teve que grande. passar por uma situação traumática, né? E empreender isso, né? Você É, está lidando com situações que você não tem controle. Por isso que você acabou de trazer aqui, né? Uma situação bem trágica, bem triste, né? De você ter a perda de um colaborador, né? E você deu toda assistência. Parabéns aí pela sua atitude. Mas uma coisa que você acabou de trazer para a gente aqui também é que situações que a gente não controla, né? As variáveis externas, elas vão acontecer independente do que a gente quer ou não, né? A gente está vivendo exatamente. agora algumas guerras no mundo que com certeza impactam na nossa vida. Então, por esse motivo que é tão importante você, como empresário, como empreendedor, cuidar daquilo que é o seu papel, Exato. né? Então, quer dizer, se as variáveis externas a gente não controla, a gente precisa cuidar daquilo que está na nossa mão. Do interno. Exato. E aí, pegando o gancho, né, dessa situação trágica, e aí você avança, evolui, a Tamires te ajuda nesse processo, e aí Sim. você cria, né, podemos dizer assim, a nova VF, né? A gente já tinha uma estrutura de múltiplos canais de venda. Na época a gente trabalhava com a VF Móveis, que era venda de móveis para escritório. Eu tinha o setor de licitações em parceria com uma outra empresa. A gente fazia a parte operacional da venda, ele fazia a parte técnica e a parte de relacionamento. E Uhum. eu tinha já um canal de distribuição, de vender para quem revendia, enfim. E o que eu falei, no mesmo, na sexta, no sábado fui atrás de uma pessoa que eu conhecia, que tinha sido desligado, era motorista de caminhão grande e tal. Na segunda-feira ele estava trabalhando. Tinha entrega, e o meu, doendo ou não, o meu cliente, ele não tem nada a ver com isso. O cliente que está esperando os móveis do escritório na segunda-feira, por mais trágico que seja, por mais difícil que seja, por maior o motivo, isso eu aprendi, isso eu acho que eu trago desde o meu pai, do meu avô, dos meus tios, que segunda-feira o móvel tem que estar lá, o escritório tem que estar E lá. isso que você falou, ele é uma situação que realmente é delicado, né? E a gente está aqui num podcast público, mas eu penso e entendo do mesmo jeito, né? Eu tive no ano passado a perda da minha mãe, que morreu numa sexta-feira, e na segunda-feira eu já estava trabalhando. Porque foi uma situação delicada, foi triste, mas a gente entende que, como empreendedor, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, porque quando você lidera, você acaba sendo exemplo. E aqui a gente não está falando que a gente vai ser alheio ao sentimento, Não, de mas a forma. gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade. Por isso que empreender não é para todo mundo. Não, não é para E eu todo mundo. acho que é uma palavra
dura e forte, mas a gente precisa dizer, né? Se você não está preparado, no sentido psicológico, não faça, né? Exato. Porque hoje a gente fala muito mais sobre a mentalidade do empreendedor do que as técnicas, né? Porque você comentou sobre uma série de habilidades que você foi desenvolvendo, Na né? prática, A gente acabou se conhecendo, acho que em 2024, né? Foi 24. logo depois do evento Conexão Empresarial. Quer dizer, a empresa já tinha bastante tempo. E aí você foi desenvolver mais algumas habilidades, mas aí o principal, que era a coragem e a capacidade de lidar com situações você já tinha, e aí você só foi melhorando aquilo que você já tinha construído, né? Exatamente. Ao longo da jornada da VF, a gente teve várias formas, múltiplos canais de venda. A gente teve desafios como a pandemia, fechou tudo. As empresas estavam fechadas. Ninguém estava comprando. O aço triplicou de Na verdade, valor. estava o contrário, né? As empresas desocupando escritórios e os Exato. escritórios com aquelas mesas e aqueles escritórios lindos, eles estavam todos desocupados, Todos né? desocupados. Ser o melhor naquilo que você faz, ser o especialista e ser referência, que foi a hora que as pessoas foram para casa. Elas precisavam ter um ambiente de trabalho na casa. Ela precisava de uma mesa, de uma cadeira, de ergonomia, de qualidade. Elas estavam saindo do escritório, trabalhando na mesa da cozinha, no sofá da sala, e foi o momento que a gente teve mais uma virada de chave, que foi quando a gente começou a explorar isso. Pra você ter uma ideia, a gente criou um kit home office, uma empresa grande da cidade que tinha mais de acho que 1.000, 2.000 colaboradores que iam para casa e eles tinham um target para comprar a mesa e a cadeira. E com muito estudo, com muito relacionamento, com muito mercado, a hora que saiu a verba, o pessoal comprar o kit home office para trabalhar em casa, a gente já estava com tudo pronto. Estoque, operação, tudo. Ou seja, aí você entendeu, né? Você vê que às vezes as situações difíceis elas vão nos abrir oportunidades, né? A Exato. pandemia ela foi traumática, né? A gente chegou a ter mais de 5.000 mortes dia, mas em contrapartida ela transformou muitos negócios, né? Transformou a forma das pessoas enxergarem muita coisa, transformou os negócios e nós já estávamos à frente dos outros negócios. Algumas coisas que as outras empresas começaram a fazer, a gente já fazia há muito tempo. Então a gente já estava jogando esse jogo. A gente já conseguia fazer uma venda à distância, desenvolver um projeto, fazer uma reunião por vídeo, fazer uma entrega. Você já estava preparado para um momento que acabou acontecendo de forma repentina e que ninguém esperava que ia ser desse jeito, né? Exatamente. A gente já estava no delivery, no iFood dos móveis, vamos dizer assim. E aí todos os outros foram correndo atrás. E a gente conseguiu, enquanto os outros estavam se estruturando, a gente já estava um pouco à frente, e a gente já conseguiu pensar em estratégia de venda. Novamente é o olhar, né, 360 do seu negócio, né? Então é você enxergar o seguinte, tá? Como é que vai estar meu mercado daqui a um ano? E não é um exercício de futurologia, mas é você começar a enxergar para que lado está indo, né? Para que lado está indo esse mercado, né? Como eu posso estar preparado para esse mercado, né? Hoje você atua com licitações, atende o Brasil inteiro, né? Sim, hoje a gente trabalha com três principais canais de venda, né? Que é a VF Ambientes Corporativos, é a venda consultiva, é a venda A vida técnica, da né? venda técnica, uma venda que traz produtos com garantia, ergonomia, certificação. A gente tem laudos, e não é só laudo que deixa o móvel mais nobre ou mais usual, não, é algo que protege o empresário, Uhum. protege o usuário. É algo mais. A gente hoje tem condições de atender multinacionais, a gente participou de vários projetos grandes e a gente tem um canal da venda pública, porque o governo ele é o maior cliente, o maior comprador que existe no país, e acho que acredito que no mundo. O CNPJ, o órgão que mais compra no Brasil é o governo. Como que uma empresa no Brasil não vai vender para o governo? Todas as médias e grandes empresas vendem para o governo. E a gente tem um canal de Volume, né? distribuição, exato. A gente tem um canal de distribuição que a gente consegue revender através de representantes e tal, para quem vai revender, para quem vai usar numa quantidade maior e não precisa de uma venda técnica assistida, de uma montagem e tal, é algo mais atacado. Então, a gente tem várias linhas de produtos, soluções e ambientes em vários canais de venda, e é isso que faz a gente fortalece a nossa marca e o nosso trabalho, porque não é sempre que todos estão bem ou que todos estão aquecidos.
Por esse motivo que mais um aprendizado, né? Você não focar só no único canal, né? Porque quem está muito focado no internet, por exemplo, tem gente que está só no off, tem gente que está só na internet, e quando esse canal tem algum problema, você acaba sofrendo junto com ele, né? Então é Exato. importante você saber diluir os canais que você pode trabalhar, né? E você vem numa jornada, né? Eu tenho acompanhado aí você desde 2024, uma jornada crescente de desenvolvimento, de evolução, né? Já está trazendo aí muitas inovações aí pro seu mercado. Queria que você comentasse um pouco sobre esse seu momento enquanto pessoa, né? Isso, como pessoa e como empresa. O CNPJ, ele não trabalha sozinho, nem o CPF. Primeiro você melhora, cresce o CPF, se qualifica, para depois você ter o crescimento. E numa empresa, primeiro você investe para depois você ter retorno. Se você plantar e colher, você não vai ter colheita na próxima estação. Não consegue germinar, né? Então, Não consegue. se você plantar e já querer colher, você não vai ter a próxima colheita, né? Exatamente. Então, hoje a VF está no momento de ser autoridade no assunto, ser referência. A gente se posiciona como especialista na área, como alguém que está do lado do cliente, como uma curadoria de entender aquela situação e muitas vezes enxergar uma dor que o cliente nem sabe que ele tem. E aí sim trabalhar de forma assertiva junto com o cliente nessa solução. Essa é a nossa parte corporativa, essa é a VF Ambientes Corporativos hoje. Então a gente tem uma gama de produtos, linhas exclusivas, produtos diferentes, produto que não tem na internet. Recentemente vocês acabaram fazendo o rebrand da marca também, Fizemos né? o Eu rebrand até da estive marca. lá na inauguração, que Exatamente. tinha um caminhão lá que era o ambiente corporativo e o ambiente simulado dentro do caminhão, né? É Então, isso. É um muito showroom bom. móvel, uma Showroom, né? carreta que tem um showroom de uma das marcas que a gente representa. Eu falo que não é nenhuma marca que a gente representa, é um trabalho junto, é um trabalho em equipe. Eles confiam tanto na gente quanto a gente neles. E dentro dessa jornada, né, hoje você tem um outro sócio, né, que você até comentou que entrou dentro da sua operação. E como é que é essa jornada sozinha do empreendedor? Eu acho que um conselho final, né, a gente está se aproximando aqui do final do nosso podcast. Para esse empreendedor que às vezes está sozinho, como é que você foi se desenvolvendo e quais foram as ajudas e os gatilhos que foram disparados lá atrás pela Tamires que fez com que você continuasse essa jornada de evolução? Com certeza, esse rebrand mostra muito isso que a gente fez. A gente mudou, a gente parou de ser uma loja de varejo para ser uma solução completa. E assim, o apoio familiar, o apoio da esposa, de casa, ele ajuda muito, mas você tem que se qualificar, você tem que buscar e tem que ter uma rede de apoio. O empresário, o empreendedor, o CNPJ ou a pessoa que está ali, ele é muito sozinha. Eu acredito que acho que é a profissão mais solitária do mundo. Exato. Então, se você não buscar ajuda, se você não buscar apoio, se você não buscar mesas, pessoas, seja uma consultoria, uma palestra, uma mentoria, um grupo, uma associação comercial, pessoas que compactuam das mesmas dores, dos mesmos valores, que têm as mesmas vontades, aí você está num ambiente que você consegue ter mais segurança para trabalhar. E você conectando com essas pessoas, de como um bônus, você ainda faz negócio entre essas pessoas e negócios saudáveis ao longo aí do resto da sua vida. Então, assim, eu acho que essa profissão empreendedor que é tão solitária, ela se esses grupos eles vão contemplar, mas busque ajuda, pesquise. Eu acho que a grande virtude e acho que a grande coragem do empreendedor é assumir que sozinho ele não consegue, Coragem de ele pedir não ajuda, consegue. né? É coragem de pedir ajuda. É a coragem de pedir um conselho, é um conselheiro consultivo, é a coragem de uma mentoria, mas Como é que foi para você destravar isso, né? Porque você comentou que você era um cara meio cético, né? Inclusive, totalmente. entre várias das nossas conversas, eu assim, pô, eu acho que e aqui a gente tem um papo reto, né? Porque eu também sou da área, uma formação muito mais de números e hoje trabalho muito mais com a parte de pessoas, né? Do desenvolvimento das pessoas no sentido de gerar resultados. E a gente, em algum momento, a gente acha que é frescura, né? Pô, Não, isso aí totalmente. Isso aí é guru de internet, isso aí é só bonitinho, o cara nunca construiu nada, ele quer me ensinar alguma coisa e tal. E tem muito. tem. E aí é a hora que você tem que ter o discernimento para saber quem é e quem não é, né? Exato, você tem a bagagem, você tem a sua experiência, você tem as pessoas que estão do seu lado, você tem a opinião.
da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge, de alguém que está junto. E essa opinião ela é muito mais importante do que a gente imagina. Uhum. E assim, mas no meu caso, especificamente falando, foi na marra. Foi na marra, porque assim, quem está do lado, quem está de fora consegue enxergar coisas que quem está dentro do processo não consegue enxergar. Então você está dentro do processo, você está dentro do caos, você está dentro do problema, você não consegue enxergar às vezes soluções simples. E essa pessoa de fora, que primeiro foi minha esposa, que me fez, ó, você vai fazer assim, nós vamos conhecer isso aqui. É, me tirou daquela zona de conforto e me fez ir. Aí, a partir do momento que eu conheci, que foi, a gente se conheceu no Conexão Empresarial, que foi assim, foi algo fora da caixa. O que eu vou fazer num teatro, em Serquilho, num sábado à Uma tarde, cidade menor que calor, Piracicaba, né? uma cidade que Serquilho é uma fração de Piracicaba, o que que eu vou fazer lá? Você tá... E aí nós fomos e a gente ouviu a palestra do João, né, do João Kepper. Teve mais pessoas envolvidas, teve muita coisa positiva. Depois desse evento, tivemos coisas negativas de pessoas que nos buscaram, de Tentou de forma, alguma forma aproveitar, né? tentou aproveitar de uma situação, e aí veio uma frustração, porque, nossa, já foi difícil fazer eu ir até lá. E aí, você tá vendo? Tá vendo Tá como eu vendo? tava Não certo? falei? E assim vai, mas aí foi indo, e aí vieram as dores, aí vieram os conselhos, e eu, como você mesmo diz, matemática exigente. Eu fui indo, fui testando e até que o momento que eu peguei confiança, falei, não, Reginaldo, vamos fazer um trabalho. E foi quando a gente fechou uma mentoria, que a gente teve uma mentoria de, acho que foi Um ano. um ano. E aí eu vi que a minha parte técnica, a minha vontade, o meu empreendedorismo não era suficiente para manter e para seguir adiante. Eu tinha que ser empresário, empresário tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que ter KPI, tem que ter acompanhamento, planejamento, tem que entender das áreas, tem que saber fazer as perguntas certas. E acho que foi muito, devo a você, agradeço muito por essa virada de chave e conseguir hoje enxergar de outra forma, saber cobrar e saber como fazer. E essa jornada não para, né? Você acabou de comentar que você está Não, numa nova mentoria, e isso é muito importante, né? A gente encerrou um ciclo da mentoria e a gente não para, né? Eu estava até comentando com você que eu também tenho os meus mentores, e isso é algo que eu acho que você que está nos ouvindo precisa entender. Tenha mentores. é contínuo. Tenha mentores, né? Tenha mentores, tenha pessoas, Hoje tenha. se transformou numa amizade, né? Você, Exato, inclusive, está aqui, exato. né? E eu falo que. E a gente estava conversando no almoço sobre isso, né? A, as pessoas que vão evoluindo, elas começam a estar junto. Não é que Exato. você deixa ninguém para trás, é o que você falou, né? A pessoa parou de caminhar ou está caminhando e você começa a correr, é evidente que ela vai ficar para trás, né? Exatamente. E a hora que você, como o João diz, né? A hora que você construir uma bagagem, uma estrutura, um patrimônio, você tem um apego emocional, alguma coisa, não tem problema. Você pode ter um momento com essas pessoas. Você pode estar numa roda de amigos, alguma coisa. Mas a hora que você está focado, que você tem o seu objetivo, que você sabe onde você quer chegar, você tem pessoas te apoiando, foca naquilo que você tem que fazer. E esse ano é um ano de muitas distrações. Nós tivemos o Carnaval, uma dezena de feriados, Copa do Mundo, reforma tributária, agora uma guerra. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos no mês de março, se não tomar cuidado, já foi quase 20% do ano, você passa o ano e não fez nada. Fica no modo automático, né? Permanecer no foco é o mais importante. Para a gente concluir, que está chegando no final aqui, que conselho, né? Você como alguém que já está num nível de consciência, né? Parabéns aí pelo seu Obrigado. desenvolvimento, porque você comentou, né, sobre o trabalho da mentoria, mas o mentor ele só consegue fazer alguma coisa quando o mentorado se dispõe a Se fazer, né? dispõe. Então a gente tem situações em que se a pessoa não tiver determinada, né, a aceitar, Sim. você acaba não tendo resultado. Então, É, você, como desenvolveu, eu queria que você desse um conselho aí para os eu vou empreendedores e dividir em duas, empresários eu que vou estão nos dividir em ouvindo. duas partes. Acho que o primeiro é assim, não tenha vergonha, não tenha medo. E assim, o fato de você se abrir para ajuda é algo muito mais corajoso do que você pode imaginar. E o segundo erre bastante. Teste, valide, erre muito, como errei muito e continuo errando muito. Mas é aquilo que a gente fala, que você me fala, que eu aprendi, eu falo para todo mundo. Erra rápido e não tenha medo e não demore para tomar a decisão, que aí tá tudo certo.
Isso é muito importante. Errar ou não vamos errar, mas corrija rápido. Volte para o trilho rapidamente, né? Como diz, soltou a corrente da bicicleta, bota a corrente e começa a pedalar de novo. Começa a pedalar. O É, básico bem feito, não tem erro e vamos em frente. é isso aí. Aonde a gente encontra a VF Ambientes VF Corporativos? Ambientes Corporativos está localizado em Piracicaba, São Paulo. Nós temos um showroom, nós temos um apoio em Rua Santa Cruz? Rua Santa Cruz 696, bairro Alto, Piracicaba. Nós temos um showroom lá. Instagram é @VF Ambientes Corp. O site é vfambientescorp.com.br e nós temos hoje atendimento amplitude nacional. E você que é de São Paulo, você que é da capital, a gente tem showroom na Paulista, tem showroom na Avenida Brasil, que são as marcas que a gente representa. Então a gente consegue estender o nosso trabalho, atender você na capital, você estado de São Paulo de forma próxima, de forma própria e a nível nacional aí com trabalhos específicos, mas também conseguimos atender. Perfeito. Parabéns, Vinícius, pela sua jornada, pelo seu desenvolvimento, por tudo que você vem construindo e que você continua construindo, né? Parabéns pela oportunidade de ter aí da gente estar junto, né? E com mais projetos surgindo aí no Com futuro. certeza, E eu tenho absoluta certeza que essa jornada empreendedora, ela vai continuar, né? Agora como empresário de sucesso na cidade de Piracicaba. com Obrigado certeza. pela sua participação. Obrigado, Reginaldo. Agradeço e tem muito pela frente ainda. A gente já passou por uma jornada, mas no futuro tem muito mais pela frente, muito projeto grandioso. Obrigado pela participação e por você que acompanhou a gente até o fim. É isso aí, empreendedores. Estamos concluindo aqui então o nosso episódio número 2 aí da quarta temporada. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Grande abraço.